Há mais de 6 décadas, seres humanos vêm se lançando em direção ao ponto mais profundo já registrado na face da Terra. A cada mergulho, exploradores descem quase 11 quilômetros através de uma escuridão absoluta, suportando pressões capazes de dobrar estruturas de aço, até alcançar um lugar mais inacessível do que a própria superfície da Lua. Desde a primeira tentativa, em 1960, dezenas de expedições já foram realizadas, e cada uma delas trouxe à tona novas revelações sobre um mundo que a humanidade ainda mal consegue compreender. Um mundo que desafia tudo o que sabemos sobre os limites da vida, da geologia e até da nossa própria existência no planeta. E é exatamente isso que vamos destrinchar hoje. O que existe lá embaixo, nessa escuridão absoluta e esmagadora no fundo da Fossa das Marianas? O que os exploradores encontraram após arriscar suas vidas para chegar lá? E por que as respostas são ao mesmo tempo fascinantes e perturbadoras de uma forma que ninguém havia previsto? A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico Ocidental, a aproximadamente 320 quilômetros a sudoeste do território americano de Guam. Trata-se de uma cicatriz em formato de crescente esculpida no assoalho oceânico, com cerca de 2.500 quilômetros de extensão de norte a sul, tornando-a uma das formações geológicas mais longas do planeta. Mas não é o comprimento que torna a Fossa das Marianas verdadeiramente singular. É a profundidade. A fossa atinge seu ponto máximo em uma região conhecida como Challenger Deep, batizada em homenagem à expedição do HMS Challenger, que realizou as primeiras medições do local em 1875. Ali, o fundo do oceano está a impressionantes 10.984 metros de distância da superfície, o equivalente a quase 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Para ter uma noção real do que isso significa, imagine pegar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo com seus 8.849 metros de altitude, e mergulhá-lo completamente dentro da fossa. O cume do Everest ainda ficaria mais de 2 quilômetros abaixo da superfície da água. Estamos falando do ponto mais baixo em toda a crosta terrestre, do ambiente mais extremo que existe em nosso planeta, e de um mistério que permaneceu praticamente intocado por mais de um século, mais sombrio e alienígena do que qualquer deserto em Marte. A origem da Fossa das Marianas está diretamente ligada a uma colisão que acontece há milhões de anos em câmera lentíssima, tão lenta que os humanos jamais perceberiam se não fosse pela ciência. De um lado, temos a placa do Pacífico, uma das maiores placas tectônicas do planeta, que se desloca continuamente em direção ao oeste. Do outro lado, está a placa das Marianas, menor e mais leve, sobre a qual repousam as Ilhas Marianas e o fundo oceânico ao redor. Quando essas duas placas se encontram, a placa do Pacífico não cede, não desvia e não para. Ela mergulha por baixo da placa das Marianas em um processo chamado de subducção. A lógica por trás disso é puramente física. A crosta oceânica do Pacífico é mais antiga e mais densa, então a gravidade simplesmente a puxa para baixo. Exatamente no ponto onde essa placa começa sua descida em direção ao manto terrestre, o assoalho oceânico se rasga, abrindo a fossa. O que torna a Fossa das Marianas tão extraordinariamente profunda tem tudo a ver com a idade da crosta sendo subductada. A placa do Pacífico nessa região é uma das mais antigas crostas oceânicas conhecidas, com cerca de 170 milhões de anos, datando da era dos dinossauros. Crosta oceânica antiga é fria e extremamente densa, o que significa que ela afunda com muito mais força do que crostas mais jovens. É por isso que essa fossa é o ponto mais profundo do planeta. Ela funciona como uma janela para o tempo geológico, onde rochas mais velhas do que o próprio Oceano Atlântico estão sendo lentamente engolidas de volta para as entranhas da Terra. Uma máquina do tempo geológica em pleno funcionamento, bem abaixo dos nossos pés. Agora, suponha que você fosse capaz de sobreviver à viagem até o fundo. Não é possível, mas vamos imaginar. A 10.000 metros de profundidade, a pressão da água é mais de 1.000 vezes maior do que a pressão que sentimos na superfície. Isso equivale a aproximadamente 8 toneladas de força sendo exercida sobre cada centímetro quadrado do seu corpo. Para ter uma referência mais concreta, seria como ter 3 automóveis empilhados sobre a sua unha. O ar nos seus pulmões seria comprimido até desaparecer completamente. Seus ossos se fragmentariam em questão de segundos. Qualquer tecido não protegido seria esmagado de forma instantânea e irreversível. A temperatura da água fica entre 1 e 4 graus Celsius, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. E então há a escuridão. Não uma escuridão qualquer como a de um quarto fechado, mas uma escuridão total, definitiva, absoluta. A luz solar consegue penetrar o oceano até, no máximo, 300 metros de profundidade. Abaixo dos 1.000 metros, já estamos na chamada zona mesopelágica, onde os últimos fragmentos de luz desaparecem. A partir dos 3.000 metros,
Entramos na zona meia-noite, onde não existe absolutamente nenhuma luz natural. O Challenger Deep está mais de 3 vezes abaixo disso. É um lugar onde a noção de dia e noite simplesmente não existe. Onde a luz solar jamais chegou uma única vez em toda a história do planeta. Durante a maior parte da história da ciência, os pesquisadores acreditavam que ambientes assim seriam completamente estéreis. A pressão sozinha seria suficiente para destruir qualquer forma de vida conhecida. Sem fotossíntese, sem luz, sem calor, sem nenhum dos ingredientes que normalmente associamos à existência de organismos vivos. A pergunta que dominava os debates científicos não era o que viveria no fundo da Fossa das Marianas, mas sim se algum dia poderíamos chegar lá para confirmar que era um abismo vazio. No dia 23 de janeiro de 1960, 2 homens embarcaram em uma esfera de aço com menos de 2,5 metros de diâmetro, fecharam a escotilha e iniciaram a descida mais longa já realizada por seres humanos. O tenente da Marinha americana Don Walsh e o engenheiro suíço Jacques Piccard estavam prestes a se tornar as primeiras pessoas a alcançar o fundo da Fossa das Marianas, a bordo de uma embarcação de aparência incomum chamada batiscafo Trieste. A Trieste era uma combinação engenhosa entre dirigível submarino e cápsula de pressão. Um enorme tanque repleto de gasolina proporcionava flutuabilidade, enquanto uma pequena esfera de aço na parte inferior era projetada para proteger a tripulação do esmagamento. O espaço interno era mínimo, o frio era intenso e a tecnologia era primitiva. Não havia câmeras, não havia equipamentos de coleta de amostras, não havia instrumentos científicos sofisticados. A missão tinha um único objetivo: provar que humanos podiam chegar ao ponto mais fundo da Terra e voltar vivos. A descida levou 4 horas e 47 minutos. Quando estavam a cerca de 9.000 metros de profundidade, um estrondo ensurdecedor sacudiu toda a embarcação. Uma das janelas externas de acrílico havia fraturado sob a pressão monstruosa. Walsh e Piccard se depararam com uma escolha que pouquíssimas pessoas na história já precisaram fazer: interromper a missão e subir, ou continuar descendo para o desconhecido com o equipamento danificado. Eles continuaram. Às 13h06, a Trieste tocou o fundo do oceano a 10.916 metros de profundidade. A temperatura dentro da cabine havia caído para 7 graus Celsius. Os 2 exploradores estavam congelando, exaustos e imersos em quase total escuridão no lugar mais remoto da Terra. Eles tinham apenas 20 minutos antes de precisar iniciar a subida. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Através da janela de observação, Piccard avistou uma criatura se movendo lentamente pelo assoalho oceânico. Era o que ele descreveu como um peixe achatado de aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Logo depois, criaturas semelhantes a camarões apareceram no campo de visão. O fundo não estava vazio. Havia vida lá embaixo. A Trieste não tinha câmeras, não tinha como registrar ou coletar amostras. Quando Walsh e Piccard subiram horas depois e relataram o que haviam visto, parte da comunidade científica ficou cética. Um peixe achatado naquela profundidade parecia simplesmente impossível. Mas uma coisa era irrefutável: eles haviam provado que humanos podiam chegar ao fundo. A questão agora era se alguém voltaria. Ninguém voltou. Não em 2 anos. Não em 10. Não em 50. A Trieste havia alcançado algo extraordinário, mas como instrumento científico era extremamente limitada. Não fotografou nada. Não coletou nada. Mal conseguiu se mover na superfície do fundo. Os 20 minutos que Walsh e Piccard passaram no Challenger Deep não produziram dados concretos, nenhum espécime, nenhuma imagem. Apenas 2 relatos verbais do que 2 seres humanos afirmaram ter visto na escuridão. No final dos anos 1960, a Marinha Americana abandonou a exploração tripulada das fossas oceânicas mais profundas. A Trieste era cara demais para operar, difícil demais para manter e oferecia retorno científico insuficiente para justificar o investimento. O foco se deslocou para veículos não tripulados, robôs submarinos e equipamentos autônomos que podiam ser lançados ao fundo e recuperados dias depois. A tecnologia avançou. Os veículos operados remotamente se tornaram cada vez mais sofisticados. Cientistas enviaram câmeras e equipamentos de coleta de amostras a profundidades abissais e trouxeram de volta registros fragmentados de vida nas fossas. Mas nenhum ser humano retornou ao Challenger Deep. A única e primeira experiência presencial com o ponto mais fundo da Terra permaneceu congelada no tempo, um breve momento de 1960 que ninguém havia conseguido repetir ou verificar. Até março de 2012. No dia 26 de março de 2012, 52 anos após a Trieste,
o cineasta explorador James Cameron entrou em um submarino vertical com formato de torpedo chamado Deep Sea Challenger e iniciou sua descida em direção ao Challenger Deep. Desta vez, a missão era radicalmente diferente. Cameron não estava apenas tentando chegar ao fundo. Ele levou câmeras de alta definição, equipamentos de coleta de amostras e tecnologia capaz de documentar cientificamente o que estava lá embaixo. A descida durou 2 horas e 36 minutos. Cameron ficou sozinho em uma esfera de pilotagem tão apertada que mal conseguia mover os braços, observando através de uma janela de vidro com quase 25 centímetros de espessura enquanto a escuridão se fechava ao redor dele. Quando chegou ao fundo, a 10.898 metros de profundidade, Cameron se tornou a primeira pessoa a realizar o mergulho solo até o ponto mais profundo da Terra e apenas o terceiro ser humano a chegar lá. O que ele encontrou o surpreendeu genuinamente. O assoalho oceânico não estava repleto de criaturas bizarras. Em suas próprias palavras, era lunar e desolado. Um plano de sedimento fino se estendia em todas as direções sem fim aparente. Ele avistou anfípodos, pequenas criaturas semelhantes a camarões, translúcidos e quase fantasmagóricos, flutuando próximo ao fundo. Mas não havia peixes visíveis, nem sinais óbvios da abundância de vida que alguns pesquisadores esperavam encontrar. Cameron descreveu a sensação como um isolamento completo de toda a humanidade, uma solidão diferente de qualquer coisa que qualquer ser humano já havia experimentado. Mas as verdadeiras descobertas vieram com o que ele trouxe de volta. As amostras de sedimento que Cameron coletou revelaram 68 novas espécies, a maioria delas bactérias. As câmeras do Deep Sea Challenger capturaram imagens de tapetes microbianos aderidos a rochas quimicamente alteradas no assoalho oceânico, evidências concretas de quimiossíntese, um processo pelo qual organismos produzem energia não a partir da luz solar, mas a partir de reações químicas que ocorrem na própria crosta terrestre. Uma forma de vida que não depende do Sol em absolutamente nada. Durante os mergulhos de teste realizados na fossa de Nova Bretanha, a equipe de Cameron encontrou anfípodos gigantes com até 18 centímetros de comprimento, os maiores já registrados naquelas profundidades. Cameron havia planejado passar 6 horas explorando fundo, mas um vazamento de fluido hidráulico desativou o braço mecânico de coleta e limitou drasticamente sua mobilidade. Após apenas 3 horas, ele foi obrigado a iniciar a subida. Estava claro que 3 horas não eram suficientes. A fossa havia revelado fragmentos de vida, mas desbloquear completamente seus segredos exigiria muito mais tempo, muito mais mergulhos e equipamentos muito mais avançados. 7 anos depois, o explorador americano Victor Vescovo trouxe exatamente isso. Em maio de 2019, Vescovo pilotou um submarino chamado Limiting Factor até o fundo do Challenger Deep, atingindo a profundidade recorde de 10.927 metros, o mergulho mais profundo já registrado na história humana. Mas Vescovo não se contentou com um único mergulho. Ele voltou repetidamente, tornando-se a primeira pessoa a mergulhar até o Challenger Deep múltiplas vezes, passando horas explorando metodicamente o assoalho oceânico, coletando amostras e documentando o que exploradores anteriores haviam apenas vislumbrado. A equipe de Vescovo descobriu 4 novas espécies de anfípodos, crustáceos semelhantes a camarões, adaptados de formas extraordinárias para sobreviver à pressão esmagadora. Encontraram afloramentos rochosos com colorações vibrantes que pareciam ser depósitos químicos, evidências de geologia ativa no fundo da fossa. Filmaram pepinos do mar se arrastando lentamente pelo sedimento e capturaram imagens de ecossistemas que nenhum ser humano havia testemunhado antes. Desde 2019, o Limiting Factor realizou mais de 20 mergulhos tripulados bem-sucedidos ao Challenger Deep, transformando o lugar antes mais inacessível da Terra no ambiente de oceano profundo mais sistematicamente explorado da história. Mas Vescovo também encontrou algo que ninguém queria ver. Pousado no assoalho oceânico no ponto mais fundo do planeta, a quase 11 quilômetros abaixo da superfície, em um lugar mais remoto do que o cume do Everest e mais isolado do que a superfície da Lua, Vescovo avistou uma sacola plástica e embalagens de doces. Ele descreveu a descoberta como profundamente decepcionante, um lembrete brutal de que a contaminação humana havia alcançado até o ponto mais remoto do planeta. Sua equipe coletou espécimes das criaturas encontradas e os enviou a laboratórios para análise. Os cientistas abriram os organismos e examinaram seus tecidos. Quase todos os animais testados continham microplásticos em seus corpos. Plástico descartado na superfície havia encontrado seu caminho até o fundo da Fossa das Marianas, e as criaturas que viviam lá estavam ingerindo esses fragmentos. A descoberta chocou o mundo científico. Se a poluição conseguiu chegar ao Challenger Deep, ela pode chegar a qualquer lugar. Não existe canto do oceano, por mais profundo ou remoto que seja, que permaneça intocado pela ação humana. Então,
O que de fato vive no fundo da Fossa das Marianas? Ao longo de todas as expedições realizadas desde 1960 até os dias atuais, os exploradores encontraram formas de vida muito mais diversas e resilientes do que qualquer pessoa havia imaginado. O peixe mais profundo já registrado é o chamado peixe caramujo das Marianas. Descoberto em 2017 a uma profundidade de aproximadamente 8.178 metros, esses seres translúcidos e quase espectrais possuem corpos gelatinosos, sem bexiga natatória e com esqueletos feitos de cartilagem maleável em vez de osso rígido. Essas adaptações permitem que eles suportem pressões que pulverizariam qualquer outro peixe conhecido. Eles representam um limite absoluto de profundidade para a vida vertebrada na Terra. Abaixo deles, nenhum vertebrado conhecido consegue sobreviver. Mas os peixes são apenas o começo. A fossa abriga anfípodos supergigantes, crustáceos semelhantes a camarões que chegam a 18 centímetros de comprimento. Os cientistas descobriram que essas criaturas utilizam alumínio para reforçar seus exoesqueletos, tornando-as a primeira espécie conhecida na Terra a incorporar esse metal à sua estrutura corporal. Elas extraem o alumínio diretamente dos sedimentos do assoalho oceânico, um truque bioquímico sem qualquer paralelo na natureza. O polvo dumbo, batizado assim por causa de suas nadadeiras que lembram as orelhas do famoso elefante, é o polvo que habita as maiores profundidades conhecidas pela ciência. Ao contrário de seus parentes de águas rasas, ele não possui bolsa de tinta, uma adaptação que faz todo sentido em um ambiente onde praticamente não existem predadores. E ainda aos xenóforos, organismos unicelulares de proporções gigantescas, alguns com vários centímetros de diâmetro, que se agrupam no assoalho oceânico como flores de outro mundo, criaturas compostas por uma única célula que crescem até tamanhos que desafiam tudo o que sabemos sobre os limites da biologia celular. Pepinos do mar deslizam pelo sedimento de forma vagarosa e silenciosa, processando a matéria orgânica que desce em queda lenta desde o mundo iluminado lá em cima, a quilômetros de distância. São como os faxineiros desse ecossistema, consumindo o que sobra da vida da superfície antes que desapareça por completo. E então existem os micróbios, bactérias e arqueias que prosperam em condições que a mente humana mal consegue conceber. Organismos que desenvolveram, ao longo de bilhões de anos de evolução, uma bioquímica tão radicalmente diferente de tudo que conhecemos nas águas iluminadas que parecem pertencer a outro planeta. A vida no fundo da Fossa das Marianas não está apenas sobrevivendo precariamente em condições adversas. Contra todas as probabilidades, contra tudo que a ciência um dia supôs, ela está prosperando de forma exuberante. E as descobertas mais revolucionárias de toda essa história ainda estavam por vir. Entre agosto e novembro de 2021, o submarino chinês Fendou, cujo nome significa algo como lutar com determinação, realizou 33 mergulhos consecutivos na Fossa das Marianas como parte de um ambicioso projeto de pesquisa sobre meio ambiente e ecologia da região. O que a equipe encontrou durante esse período não apenas ampliou nosso conhecimento sobre o oceano profundo. Ele reescreveu completamente a forma como a ciência compreende a vida nas profundezas abissais. A equipe do Fendou coletou mais de 1.600 amostras de sedimento de profundidades que variavam entre aproximadamente 6.000 e 11.000 metros. A análise laboratorial dessas amostras revelou mais de 7.000 novas espécies microbianas, sendo que espantosos 89% delas eram completamente desconhecidas da ciência até aquele momento. Não eram organismos raros ou isolados sobrevivendo miseravelmente em condições extremas. Eram populações ativas e abundantes, com estratégias de sobrevivência extraordinariamente diversificadas, adaptadas de formas que os cientistas ainda estão tentando compreender por completo. Mas a descoberta mais impressionante de toda a expedição aconteceu a 9.533 metros de profundidade. Naquele ponto, a equipe encontrou colônias massivas de vermes tubulares e bivalves. Milhares de organismos agrupados em densas concentrações, formando comunidades inteiras no local mais improvável do planeta. Eram ecossistemas quimiosintéticos, comunidades de vida que não dependem da luz solar em absolutamente nada, mas que extraem toda a sua energia do metano e de outros compostos químicos que emergem através de fissuras no assoalho oceânico. Os pesquisadores capturaram imagens em vídeo de vermes tubulares com até 30 centímetros de comprimento balançando suavemente na corrente, como uma floresta subaquática em movimento perpétuo. Filmaram campos de mariscos tão densamente compactados que cobriam o sedimento como pedras de calçamento, lado a lado, sem espaço entre eles. Os cientistas descreveram a cena como um rio de vida fluindo ao longo do assoalho da fossa, o ecossistema baseado em quimiossíntese mais profundo e extenso já documentado na história da ciência na Terra. Os organismos se agrupavam ao redor de tapetes microbianos que cobriam o fundo como uma camada de neve, tapetes que produziam metano através de processos biológicos em um dos ambientes mais extremos que se pode imaginar.
As implicações disso são imensas. Se ecossistemas quimiosintéticos conseguem prosperar no fundo da Fossa das Marianas, ecossistemas semelhantes podem existir em outras fossas ao redor do mundo, lugares que mal começamos a explorar. E se a vida pode florescer sem luz solar em ambientes tão extremos aqui na Terra, o que isso nos diz sobre a possibilidade de vida em outros planetas, em luas geladas como Europa ou Encélado, onde oceanos subterrâneos existem sem qualquer acesso à luz de uma estrela? E assim chegamos à resposta da pergunta com a qual começamos tudo isso. O que foi encontrado no fundo da Fossa das Marianas? Encontraram vida. Não o deserto árido e estéril que os cientistas esperavam encontrar durante séculos, mas ecossistemas vibrantes e diversificados além do que qualquer pessoa havia imaginado. Criaturas que sobrevivem na escuridão total sob pressões devastadoras. Organismos com bioquímica tão diferente de tudo que existe nas águas iluminadas que representam ramos inteiramente novos da árvore da vida. Evidências concretas de que a vida na Terra pode ter se originado não em lagoas rasas e quentes sob a luz do Sol, mas em fossas oceânicas profundas, alimentada por química em vez de luz, num processo que pode ter se repetido em outros cantos do universo. E também encontraram algo muito mais incômodo. Sacolas plásticas. Embalagens de doces. Resíduos humanos incorporados aos tecidos de criaturas que vivem em um lugar tão remoto que mais pessoas já pisaram na superfície da Lua do que já visitaram o Challenger Deep. A Fossa das Marianas revelou algo profundo e incontornável sobre a nossa espécie. O ponto mais fundo da Terra não é um vazio sem vida. Não é um santuário prístino e intocado. É um mundo alienígena em plena ebulição, contaminado pela atividade humana, que ao mesmo tempo guarda pistas sobre a origem da vida no universo e carrega as marcas indeléveis do nosso impacto em cada centímetro do planeta. A Fossa nos ensinou que os lugares mais extremos da Terra não estão além do alcance da vida. E também não estão além do nosso alcance, para o bem e para o mal. Então deixa eu te perguntar uma coisa: qual dessas descobertas te impacta mais? Os ecossistemas alienígenas prosperando na escuridão esmagadora do fundo do oceano, ou o lixo plástico que nós mesmos deixamos para trás em um lugar onde ninguém deveria conseguir chegar? Escreve nos comentários, porque essa resposta diz muito sobre como cada um de nós enxerga a nossa relação com o planeta. E se você chegou até aqui nesse vídeo, já sabe que tem muito mais para descobrir. Ativa o sininho e se inscreve no canal, porque ainda temos muitas profundezas para explorar juntos.